braços o Salvador. Boa noite a todos. Nós ainda estamos em festa, né? Usufruindo aqui da nossa reforma. E hoje nós estamos inaugurando o ar-condicionado. Ficou bom, viu? Parabéns. 17 graus. Com alegria a gente se reúne para festejar o nosso padroeiro, né? Santo Antônio. Santo Antônio é chamado de martelo dos hereges. O cara era bom. A pregação dele era de fato uma martelada em cima de tudo aquilo que ia contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Um santo que teve o seu ministério apostólico marcado pela pregação. Era uma pregação que infundia os corações de fato, né? E muito mais do que a pregação, Santo Antônio, ele também testemunhava Jesus e apontava o reino dos céus. Santo Antônio foi, sem dúvida, irmãos, um fruto que nasceu de um dos ramos desse reino que nós hoje vamos falar um pouquinho dele. E para a gente começar de maneira bem bonita a nossa celebração, na memória do nosso padroeiro, dê boa noite para quem está do seu lado assim, ó. Isto. Deseja a paz de Cristo para o irmão, a presença do Espírito. E nessa festa em comunidade a gente começa saudando a Santíssima Trindade cantando. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu acolho a cada um de vocês, irmãos, desejando que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Abaixe um pouquinho sua cabeça, vamos juntos nesse ato penitencial. Implorar do Senhor dos céus a sua misericórdia para tudo aquilo que fizemos e desagradou o coração de Deus, ferindo também o nosso e o coração dos irmãos. Hoje, Senhor, queremos pedir perdão pelas vezes em que não semeamos, não construímos o seu reino aqui e agora. Pelas vezes em que o comodismo, até mesmo a preguiça tomou conta da nossa ação. Pelas vezes em que cruzamos os braços para tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado. Pelas vezes também, Senhor, que nós duvidamos do poder das pequenas ações pautadas no amor. Enfim, irmãos, são tantos erros, mazelas, mas agora o coração de Deus se abre para que em nós caia o seu perdão e a sua misericórdia. Cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Senhor, piedade, piedade, piedade. Senhor, piedade, piedade, piedade. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. Cristo, piedade, piedade, piedade.
piedade. Senhor, intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Senhor, piedade, piedade, piedade. Senhor, piedade, piedade, piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Elevemos a Deus felizes o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos, cada um de nós coloque no silêncio do teu coração a tua intenção, a sua prece. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo pela intercessão de Santo Antônio. E como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Sentados, irmãos, Deus nos fala. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos, arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele
pousarão todos os pássaros. À sombra de sua ramagem, as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Como é bom agradecermos ao Senhor. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Como é bom agradecermos ao Senhor. Mesmo no tempo da velhice, darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes, e dirão: é justo mesmo o Senhor Deus, meu rochedo, não existe nele o mal. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos, longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador, todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão:
O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Dê Senhor. uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Sentadinhos, nós estamos então no 11º domingo do tempo comum, celebrando a memória do nosso santo Santo Antônio de Pádua, de Lisboa, né? Ele passou por esses lugares. Pois bem, vocês perceberam que a palavra de Deus tem várias parábolas hoje, certo? 2 no Evangelho e uma na primeira leitura, que também é uma parábola, lá do Antigo Testamento, da profecia de Ezequiel. Toda a liturgia da palavra, o tema central, com toda certeza, é a nossa salvação, é o sacrifício do Senhor, mas é importante a gente ir extraindo da liturgia da palavra as temáticas a cada final de semana, para que a gente vá rezando e vá colocando em prática aquilo que a palavra nos indica a seguir. Semana passada a gente se lembra muito bem, né? Alguns da família de Jesus, e até mesmo os mestres da lei e fariseus, falavam que Jesus estava agindo em nome de Belzebu. E depois, no finalzinho do Evangelho, a gente era convidado a fazer parte então da família de Cristo, fazendo a vontade dele. Fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, aí a gente dá um pulo para o domingo agora, que a gente entende a temática, que é justamente pensarmos o reino de Deus. Eu tenho certeza que você já escutou isso em algum momento da sua vida, o reino de Deus, não é mesmo? Quem aqui reza pelo reino de Deus, ergue a mão. Quem não reza, abaixa. Opa! Vamos de novo. Quem aqui reza pelo reino de Deus, ergue a mão. Alguns estão em dúvida ainda. Vocês rezam Pai Nosso? Quem reza Pai Nosso aqui, ergue a mão. Então todo mundo reza pelo reino. Vocês não rezam assim no Pai Nosso? Ó, venha a nós. O quê? Aí vocês estão rezando, estão nem prestando atenção, está rezando. Meu Deus, aí a gente pega os 6, está vendo? Hoje a liturgia então é um convite, gente, a gente pensar o reino de Deus, e a gente já reza pensando e pedindo que esse reino então venha até nós toda vez que a gente reza o Pai Nosso. Mas saibam que o reino de Deus, ele já começou. Começou aonde? Quando? Quando Jesus, ele pisa esse chão. Quando Jesus encarna, aí começa o tão sonhado reino de Deus. Certo? Então, é nosso dever não só rezar, mas fazer com que esse reino se concretize agora, se confirme nas nossas ações. Não é pensar, o reino de Deus é só quando eu partir dessa para melhor, né? Só quando eu bater as botas. Não. O reino, a gente aprende na teologia, que é uma continuidade. E essa continuidade tem início, eu já disse, com Jesus. Então nós estamos no caminho da construção desse reino, tá bom? Então a gente já percebe, já sabe
que o reino de Deus não tem fronteiras, não tem limites, não tem cercas. Não é um lugar, um local, né? É um estado de vida. É uma realidade que nós somos convidados a fazer que aconteça. Tá bom? Então já aprendi que hoje eu vou escutar sobre o reino de Deus. Só que a gente precisa olhar para a primeira leitura, que é uma leitura curtinha, mas existe um pano de fundo aí excepcional para a gente entender que as mesmas escolhas do povo de Israel são as nossas escolhas hoje, infelizmente. Tá, que plano de fundo é esse? Primeira coisa, você saber que o profeta Ezequiel tinha lá os seus 25 anos, e ele, juntamente com o povo de Israel, o povo hebreu, né, o povo judeu, eles são exilados numa terra estrangeira chamada Babilônia, cujo rei na época era Nabucodonosor. Um rei tirano, um rei vassalo, um rei torturador, assassino. Então veja, um povo eleito, o povo de Israel é o povo eleito de Deus. Eles são então deportados da sua terra e levados para um país distante sobre as mãos de um rei que só maltratava e matava. Às vezes a gente fica só nas palavras, né? Mas imagina você sair do aconchego da sua casa, deixar a sua família, os seus amigos, até mesmo os seus pertences, né? E ir para um lugar onde você trabalharia de graça, escravo, correndo o risco de ser morto. É a realidade que nós estamos enfrentando, que está por trás da primeira leitura. Mas vamos avançar. Ezequiel e todo o povo de Israel foram deportados. Com 25 anos tinha o profeta. Mas com 30 anos, esse chamado a ser profeta fica mais intenso. E ele escuta um apelo do Senhor dizendo assim: Ezequiel, fala para esse povo que está aí preso sob o domínio de Nabucodonosor, que é preciso perseverança, que é preciso não desanimar, é preciso que eles permaneçam fiéis, mesmo que a vida esteja sendo dura. É o que Ezequiel faz. Começa a gritar para o povo: perseverança, o Senhor nos elegeu, o Senhor é conosco, vamos adiante. Ezequiel fez o papel dele. Então esse contexto de deportação é motivado por um outro contexto, que é aí onde a gente entra. Aí a gente entra. O que levou esse povo a ser deportado para a Babilônia, minha gente, sabe o que foi? O fato desse povo ter sido escolhido. Existiam vários outros povos, mas o Senhor olha para aquele povo e chama Abraão. Pronto, chamou Abraão, aí vem a descendência, o povo de Israel, toda essa história que você já conhece. Nessa altura do campeonato, mais ou menos aqui nós estamos há 600 anos antes de Jesus, esse povo então, ele começa a se envaidecer. Eu sou o povo escolhido, eu sou o povo que Deus olhou e se compadeceu, Deus nos ama. Começou a se envaidecer. Então, daquele pequenino grupo, Deus elege, faz crescer, faz com que esse povo vire então essa árvore frondosa, majestosa. Virou um povo numeroso. Só que, ao se tornar um povo numeroso, o que aconteceu? Envaidecido em si, os galhos se estenderam tanto que esses povos, alguns, começaram a atrair Deus. Começaram a fazer práticas idolátricas. Começaram, em outras palavras, se distanciar de Deus. Então, de um cedro frondoso, e vendo esses galhos irem para lugares que não poderiam ter ido, adorar outros deuses, o que acontece? Vão deportados. Mas um pequeno grupo fica ali ainda. É esse pequenino grupo que a leitura fala, né? Eu vou tirar um galho da copa do cedro. O cedro é a árvore grande, o grande povo. Esse galho tirado é esse pequeno povo que fica ainda em Israel, que é chamado na teologia de povo da terra, povo lascado, que é da onde surgiram os grandes profetas. Pois bem, tudo isso para você perceber que esse é o contexto que nós estamos lidando na primeira leitura. Vamos atualizar tudo isso, gente. Esse mesmo cuidado que Deus tem com esse povo de Israel, Ele tem tido por cada um de nós. Por cada um de nós. Veja, por exemplo, tantas experiências que você já passou na sua vida,
que talvez te marcaram negativamente e você viu que Deus, de maneira providente, foi lá, tocou a sua consciência, tocou o seu âmago mesmo, ali no seu íntimo, e te trouxe de volta para Ele. Esse pequenino galho, esse pequenino ramo, fora tirado para ser plantado junto de Deus. Mas aí a gente percebe também que esse povo de Israel estava iludido. Iludido. Iludido por quê? Porque eles achavam que, pelo fato de serem o povo eleito, eles podiam trair Deus, poderiam se frutificar sem a presença de Deus. Aí está a grande lição para nós. A ilusão do povo de Israel também, muitas vezes, é a nossa ilusão. A ilusão de achar que a gente pode frutificar na vida sem a presença de Deus. Quantas pessoas querem frutificar? Querem gerar frutos, mas longe de Deus? Aparentemente até que gera fruto. Mas no fundo, isso mais para frente vai ser um grande dano. Vai ser um grande prejuízo. Então a gente precisa perceber, nessa primeira leitura, que Deus faz acontecer o impossível naquilo que a gente olha e nem dá valor. As pequenas coisas. A vida desse povo de Israel foi transformada a partir de um profeta que foi tirado desse pequenino grupo, desse galho que ele tira desse cedro majestoso, faz com que a gente também alcance as alturas. Mas é ilusão também achar que nós podemos alcançar as alturas sem esperar. Isso é mais uma ilusão. Aí a gente vai para as outras duas parábolas do evangelho de hoje, né? A parábola do homem que semeia e do grão de mostarda. Veja, para a gente resumir tudo isso, pensa, por exemplo, a vida de Jesus. Ou melhor, pensa a nossa igreja, tá certo? Tudo começou como, gente? Começou com o coração de um homem que saía anunciando o quê? Amém. Amém. Né? Isso que Jesus fazia. Amém. Uma pregação com uma palavra, com um gesto, se torna então depois 12 homens. Que depois você avança no evangelho, você vai vendo que vira mais 72. Depois vira mais 5.000 homens batizados. Depois chega em nós mais de 1 bilhão de cristãos. É isso que a liturgia da palavra está tentando enfiar na nossa cabeça. Olha, nós vivemos num mundo onde nos impacta muito mais o quê? As grandes coisas, né? A suntuosidade. Somos uma era megalomaníaca. Aquilo que é simples, muitas vezes não nos agrada. Mas a palavra está ensinando que a semente jogada, semente que ninguém dá valor muitas vezes, ela é capaz de virar uma árvore frondosa. Aí Jesus dá o exemplo do grão de mostarda. Eu não sei se vocês já viram um grão de mostarda. É 1 milímetro, 1,5 milímetros, no máximo. Jogada na terra e cultivada e semeada e aguada, aí entra a presença de Deus e faz crescer aquilo, se torna a maior das hortaliças, chegando até 4 metros de altura. Os galhos se estendem tanto que os pássaros conseguem se abrigar sobre esses ramos. E algo muito mais interessante, os pássaros na época de Jesus eram animais desprezíveis, inúteis. A gente aprende que a palavra de Deus, que começou pequenina, pela pregação de um homem, chegando no nosso coração, hoje é capaz de dar proteção até mesmo para aqueles que se julgam inúteis dentro da nossa comunidade. Ou melhor dizendo, a árvore cresceu justamente para os inúteis, os relegados, os injustiçados. É muito bonito a gente percebendo que Deus sempre vai pelas avessas. O mundo aí fora pede holofotes. Jesus fala, não, vamos na simplicidade, né? Uma coisa que eu costumo dizer é que qualquer empreendimento pastoral que a gente faz na paróquia, se começa grande demais, não passa muito tempo, vira um monstro. A gente precisa entender como cristão, minha gente, que toda a ideia é muito louvável, mas vamos com calma.
vamos na simplicidade, porque nós seguimos o evangelho da simplicidade. Nós estamos aqui nessa capela, né? Deve ter lá os seus 70 anos, Zago. Por aí, né? 70 anos. Um homem chamado Padre Hilário quis um dia construir isso aqui, o Zago me contava ali na porta, que chegaram nele e falaram assim, não, mas essa capela é muito grande para esse local, né? Grande aonde, Jesus? Né? Grande aonde? E Padre Hilário falou, não, um dia o povo vai voltar. Mais ou menos assim a história, né? E veja, né? Uma capela simples, mas vocês sabem que nesse ambiente que nós estamos acontecem transformações de vida. Vocês sabem disso, né? É aqui nesse ambiente que o reino de Deus acontece, através dos acampamentos, retiros. Aqui nesse ambiente, nessa sementinha lançada, com o tempo a gente percebeu que foi desejo de Deus que isso aqui se transformasse num centro de curar corações. E por que não pensar também essa reforma aqui, né? Pensar que começou de maneira tão pequenina, tão modesta, sem grandes estardalhaços, de maneira coerente. E a gente vai percebendo que então, gente, cada gesto de amor, por pequeno que for, causa um impacto tremendo na vida da humanidade. Um impacto tremendo. Quantas pessoas no anonimato pintaram essas paredes aqui, ó? Rebocaram um muro, levantaram paredes, carregaram tijolos. Gestos pequenos, mas que faz a gente perceber os sinais do reino aqui e agora. Agora vejamos, gente, falar tudo isso para a gente finalizar pensando assim, olha, afinal de contas então, essa semente do reino está no meu coração. Está no meu coração essa semente. Está no seu coração também, meu irmão. Não basta falar que o reino de Deus precisa ser dilatado, se a gente não aprender que ele precisa dilatar dentro de nós primeiro. É bonito querer que todos conheçam Jesus, mas se esse anseio não dilatar primeiro aqui dentro, ó, não adianta nada os nossos esforços, por pequeninos que forem. Aí brota uma pergunta para a nossa reflexão. Em que medida o reino de Deus tem dilatado aqui dentro de mim? Eu tenho permanecido fiel, assim como pede o profeta que eu permaneça? Para não desanimar? Será que eu tenho confundido o reino de Deus com muitas vezes o reininho que eu crio? Um reininho egoísta, um reininho ensimesmado, um reininho preconceituoso, um reininho homofóbico, um reininho racista, um reininho que segrega, que divide. Esse aí é o reino nosso, né? E a gente não se espanta também com esse reino que a gente cria, porque nós somos fracos. Mas nós anunciamos o reino de Deus. O reino de Deus que é expandido em gestos de amor. O reino de Deus cresce em você, irmão. Cresce em você. Confie. Confie que Deus vai fazer crescer. A gente finaliza agora olhando para Paulo, que foi um homem que confiou e anunciou o reino de Deus. Semeou tanto esse homem que já no final da sua vida, na leitura de hoje, você percebe ele dizendo assim, olha, é preciso então a gente se enxergar como peregrino, como caminheiros na fé, porque nós estamos cheios de confiança. Paulo está dizendo isso na leitura de hoje. Pequena semente lançada no terreno faz com que essa árvore chamada igreja, chamada reino de Deus aconteça. A gente podia dizer tudo isso para depois perceber que essa pregação que nós, com tanta veemência, a gente prega dizendo sobre o amor, né? É perceber que a pregação do amor de cruz, ela é capaz de converter corações, de fazer a obra acontecer, de fazer o reino acontecer. E aí eu concluo dizendo assim, olha, o reino que nós estamos pregando então, é em vista de um reino que nós, depois que a gente partir, como fala São Paulo também, é o reino que nós vamos morar um dia. Aquele que semeia coisas boas, Paulo diz que vai receber um prêmio.
Aquele que pratica e semeia coisas ruins vai merecer o castigo. O castigo. O que nós temos semeado? É uma perguntinha que parece tão simples, tão desnecessária, mas faz toda a diferença. O que nós estamos semeando, meu povo? O que nós estamos semeando lá nas nossas relações mais íntimas, com as pessoas que convivem com a gente? O que nós estamos semeando? O quê? Deixemos que esse reino, que é um reino de amor, entre em nós. Entre em nós. E que a gente, olhando para o céu, a gente consiga querer que ele desça. E aconteça aqui, no meio de nós. Que Deus nos dê essa graça de juntos, então, construirmos e não desanimarmos na construção desse reino. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Elevemos a Deus a nossa prece e a cada oração nós responderemos juntos. Por vosso amor, libertai-nos, Senhor. Juntos. por vosso amor, libertai-nos, Senhor. Tornai firme e fecunda a ação missionária da vossa igreja e que ela tenha palavras proféticas para a história e o mundo de agora. Nós vos pedimos, Senhor. Por vosso amor, libertai-nos, Senhor. Inspirai os ministros de vossa igreja e todos os anunciadores da Boa Nova, para que o Evangelho seja mesmo a boa notícia para os homens e mulheres de nossos dias. Nós vos pedimos, Senhor. Por vosso amor, libertai-nos, Senhor. Educai os jovens e as famílias, as crianças e as comunidades na prática do bem, da justiça e solidariedade. Nós vos pedimos, Senhor. Por vosso amor, libertai-nos, Senhor. Olhai com bondade para os idosos e as crianças abandonadas, para que andam tristes e estão feridos em sua dignidade, para que encontrem o amor e a solidariedade cristã. Nós vos pedimos, Senhor. Por vosso amor, libertai-nos, Senhor. Tudo isso, ó Pai, nós vos pedimos por Jesus, teu Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Mão na terra e o coração além deste céu. E a semente que brota é um germe de eternidade. Vai brotando, crescendo e esperando. É a vida que vem despontar. E este trigo maduro, a colheita o recolherá. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. E o céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor,
oblação em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Na videira a flor não restará, passará, e o fruto da terra surgirá, brotará pela força do vento, da chuva e do sol que traz vida e calor. Cada dia crescendo e aprendendo a recomeçar. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. E o céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte esse sustento ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de Santo Antônio e fortaleceis a vossa igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós vos associamos a seus louvores cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do
cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Benedito e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santo Antônio, e todos os que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, irmãos, com amor e confiança, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor ressuscitado esteja e permaneça sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende
piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor Jesus é bom. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quando vou ao teu encontro, receber teu corpo santo, sinto forte tua presença em mim, teu amor a me tocar. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda minha vida transformar. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda minha vida transformar. Algo invade o meu coração, teu corpo e sangue me curando. Sinto já não sou igual, todo meu ser se renovando. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda minha vida transformar. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda minha vida transformar.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santo Antônio, rogai por nós. oremos. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que se realize também a comunhão na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos agora, olhando para a imagem de Santo Antônio, fazer a nossa oração, consagração ao nosso padroeiro, e depois nós vamos rezar sobre os pães. Vocês trouxeram pães? Sim? Nós vamos rezar sobre eles, tá bom? Oremos. Glorioso Santo Antônio, que tivestes a sublime dita de abraçar e afagar o menino Jesus. Alcançai-me a graça que vos peço. E vos imploro do fundo do meu coração. No momento de silêncio, apresente a Santo Antônio a sua prece, a sua intenção. Vós que tendes sido tão bondoso para com os pecadores, não olheis para os nossos poucos méritos, mas antes fazei o vosso grande prestígio junto a Deus para atender o meu pedido. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Viva Santo Antônio! Viva! Pode ser melhor, gente. Pode descer ou escutar lá da paróquia. Viva Santo Antônio! Viva! Agora para o Monsenhor escutar. Viva Santo Antônio! Viva! Ah, vocês gritaram mais forte, como eu falei que era para ele, né? Não entendi por quê, mas tá bom. Então vamos agora abençoar a água e depois os pães. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, lançai sobre esta água, criatura vossa, a vossa bênção, para que brote para nós uma água santa, e ao ser aspergida sobre vocês, seja a presença real de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que trouxe o seu pão, levante ele bem alto assim, ó. Isto. Oremos. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, abençoai estes pães, pela intercessão de Santo Antônio, que por sua pregação e exemplo distribuiu o pão da vossa palavra aos vossos fiéis. Este pão recorde aos que comerem ou distribuírem com devoção o pão que vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão faminta, o pão eucarístico que nos dais todos os dias no mistério da Eucaristia. E fazei que estes pães nos lembrem o compromisso para com todos os nossos irmãos necessitados do alimento corporal e espiritual. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, pão vivo que desceu do céu e dá vida e salvação ao mundo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora aspergir, vocês fiquem tranquilos que a água está quentinha, tá bom?
Tem uns marmanjos aí que ficou assim, com a mão vazia, assim, ó. Vocês estão achando que vocês são um pão, né? Oxê! Tem aviso, Igor? Tem aviso, Zago? Tem aviso? Nenhum? Então tá bom. Agradecer a presença de vocês nesse dia de festa para a nossa comunidade. Se fosse em outros tempos, o Zago disse que tinha uma festa bonita aqui agora, né? Quentão, o que mais? Pipoca, o que mais? Chocolate, falar não, passar vontade. Mas rezar para que ano que vem tudo esteja melhor e a gente beba um quentão em comunidade, tá certo? Vamos levar nessa semana a certeza de que somos construtores desse reino de amor e paz. Está na a construção dele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antônio, desça sobre cada um de vós a bênção de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, glorificai a Deus com a vossa vida, ide em paz. Ótima semana a todos. E que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador, desprezando as honras pela sã pobreza, a Jesus vos destes ter com amor em vossos braços o Salvador.